Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um dia nós estamos aqui, a jornada de oração. Louvado seja Deus por tudo. Que momento bom, que momento importante de estarmos aqui buscando a palavra do Senhor, buscando o favor de Deus através da sua palavra, através da oração, através da prática do Evangelho, da obediência à voz do Espírito Santo. E somos gratos a Deus por isso. Eu sou o diácono Matheus Ferreira, daqui da ADVEC Porto, e eu quero deixar uma palavra para o seu coração neste dia de hoje. Mas antes disso, quero te convidar. Se você ainda não se inscreveu no canal, é muito importante que você se inscreva já agora nesse canal e que, em nome de Jesus, para que o Evangelho seja proclamado, propagado, compartilhe nos grupos, né? Compartilhe com 3 pessoas especiais do seu ciclo social e eu tenho a certeza que fazendo isso você vai estar evangelizando e vidas serão abençoadas como já tem sido. Somos gratos a Deus porque pessoas têm testemunhado nos comentários, têm feito os pedidos de oração. Você que tem um pedido de oração, não precisa especificar tanto, mas se quiser colocar o seu pedido de oração nos comentários, fique à vontade. Não se esqueça de curtir e de ativar o sininho. Deus tem uma palavra específica para a sua vida nesse dia de hoje. Talvez você esteja agora acordando, talvez você esteja agora no trabalho, na labuta diária, talvez você esteja agora a caminho de casa, dentro do carro, dentro da moto, talvez você esteja em casa, né? Já à noite. Eu não sei onde você está, mas a certeza que eu tenho é que o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, ela chegou até você. Ela não foi impedida de chegar até os seus ouvidos, até a sua vida. E desde já a gente já glorifica ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos fazer uma leitura breve, dentro desse devocional, dentro desse momento com Deus, em Lucas, capítulo de número 7. Você que tiver Bíblia, puder abrir, fica à vontade, né? Vamos aqui meditar um pouquinho na palavra de Deus. Você que não tiver com a Bíblia aí agora, não tem problema nenhum, acompanha do mesmo modo. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Antes da leitura, se eu fosse dar um tema a essa breve palavra, eu diria que seria: Deus vai visitar a sua Naim. Louvado seja Deus. Em Lucas capítulo 7, versículo de número 11, a Bíblia diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. Louvado seja Deus. A palavra que nós acabamos de ler aqui, para essa breve meditação, é uma palavra muito simples e conhecida de todos nós, né? E eu quero que você perceba alguns pontos importantes aqui para a sua vida, para a minha vida, e que pode mudar a nossa rota hoje. Primeiro ponto aqui que nós temos que entender é que Jesus Cristo, ele estava indo em direção a esta cidade chamada Naim. Por sua vez, a cidade de Naim não era uma cidade situada em um local de tão fácil acesso, né? Normalmente em um local um pouco mais longínquo e rodeado de algumas montanhas. Então não era um local que comumente
um grande político da época iria, ou um grande imperador de Roma, visto que a cidade de Jerusalém, Israel, todo o país, estava sendo liderado, sitiado por Roma, pelo Império Romano. Então, por sua vez, nós entendemos aqui que é uma cidade em que normalmente seria considerada uma cidade desprezada, talvez. Uma cidade como se fosse no interior, uma cidade mais longe do centro, uma cidade mais distante da onde estava a maior parte da população. Então essa cidade chamada Naim não era uma cidade tão conhecida assim, tão buscada, tão atrativa. Mas nessa cidade chamada Naim, Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele está indo passar por essa cidade. E eu já quero desde agora já poder liberar uma palavra de Deus através da mesma, dizendo a você que Jesus vai visitar a sua Naim. Louvado seja Deus. O primeiro ponto é que Jesus está indo visitar Naim, só que o que chama atenção no texto é que Jesus está indo visitar Naim e o versículo de número 11 diz que Jesus ia com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Haja vista que essa grande multidão e discípulos era uma multidão que conhecia dos milagres de Jesus, já havia visto Jesus fazer diversos milagres, sejam curas, sejam multiplicação, diversos milagres eles vivenciaram. Então é uma multidão que está seguindo a Jesus porque sabe que ele faz. Isso aqui é muito forte para a vida de alguém. É uma multidão que está seguindo a Jesus com fé, porque sabe que em algum momento Jesus vai fazer alguma coisa. Meu Deus, em algum momento Jesus vai realizar alguma coisa. Então tem uma multidão andando com Jesus que crê, que acredita que Jesus faz. Só que em contrapartida o texto diz, versículo de número 12, logo após, que quando Jesus chega perto da porta da cidade, eis ali um homem morto que era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Olha que coisa interessante. Estava indo com Jesus uma grande multidão, acostumada a ver milagres, acostumada a ver cego enxergar, acostumada a ver de alguma forma, mudo falar, milagres acontecerem, prodígios, maravilhas, proezas. Então tinha uma multidão com Jesus dizendo, Jesus faz, Jesus pode, Jesus tem poder. Mas em contrapartida havia uma multidão vindo com essa mulher, saindo do interior da cidade, de dentro dessa cidade chamada Naim. Só que essa multidão está vindo com ela com um sentimento de luto. Enquanto Jesus vem com uma multidão de alegres, de pessoas que creem, de pessoas que estão com expectativas de que Jesus vai fazer alguma coisa, esta mulher, esta viúva, está saindo de dentro de uma cidade com uma outra multidão que está dizendo, já morreu o esposo, agora morreu o filho. A multidão que estava com a viúva de Naim era uma multidão de pessoas que estavam chorando, era uma multidão de pessoas que estavam em luto, em um momento de perda, em um momento de descrédito, em um momento de sofrimento. Talvez essa grande multidão estava indo em silêncio, talvez essa grande multidão, certamente, estava indo em choros, em prantos. E no meio dessa grande multidão, existe uma viúva, também triste, que agora está vivendo um cenário que parece se repetir. Porque, haja vista, sendo ela viúva, obviamente, perdeu o seu esposo. E se ela perdeu o seu esposo, a única saída para ela agora, de sustento, de ajuda, de mantimento, por lógica, seria o seu filho. Só que a Bíblia nos mostra que agora, neste cenário que se repete, ela está indo enterrar o seu filho. Isso daqui é muito forte. Parece que o cenário se repetiu, parece que a dor voltou, parece que aquilo que estava aproximadamente a acabar
vem agora piorando. Mateus, qual é a grande questão dentro desse contexto bíblico? E eu quero aplicar aqui para a sua vida, já para gravar no seu coração e mudar a rota de alguém. É que por vezes parece que o cenário de ruína vai se repetir. Por vezes parece que o cenário de dor vai se repetir. Parece que tudo que estava dando errado está indo de mal a pior. Parece que a gente está na tempestade e ainda vem um fantasma andando sobre as águas. Entende isso daqui? Parece que o cenário de dor está se repetindo. Parece que a gente iria viver algo, só que dentro do contexto está vivendo novamente a mesma dor, o mesmo momento. Só que eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui para a sua vida e dizer para você através dessa mesma palavra que enquanto tem uma multidão dizendo morreu, acabou, perdeu o esposo, perdeu o filho, tem uma multidão vindo com Jesus dizendo: ele faz, ele pode, ele tem poder, ele é Deus. Enquanto tem uma multidão dentro da cidade dizendo não tem jeito, não dá mais, acabou, será que vai dar tudo errado de novo? Tem uma multidão vindo com Jesus dizendo: eu já vi ele fazer, eu já vi ele refazendo, eu já vi ele criando, eu já vi ele curando. Então, se tem uma multidão de um lado dizendo que acabou, te prepara, porque tem uma multidão de alegria chegando para a sua Naim. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Eu acredito que tem pessoas agora recebendo essa palavra, recebendo em nome de Jesus Cristo, pondo no coração, gravando no coração, porque Jesus Cristo está falando através dessa palavra que ele está chegando aonde era o seu limite. E o que nos chama a atenção aqui é que Jesus não entrou na cidade em primeiro momento. Jesus chegou e a Bíblia diz, perto da porta, né? E todos sabiam que normalmente o morto seria enterrado do lado de fora. Sendo assim, se saiu da cidade, de fato, acabou a esperança. Se saiu da cidade, de fato, não tem mais jeito. Só que a Bíblia nos mostra que Jesus estava no limite da cidade. Meu Deus. Jesus estava exatamente nas limitações, nas mediações da cidade. E o que isso significa, Mateus? Significa dizer que Jesus chega na hora certa, Jesus chega antes mesmo do sepultamento e que Jesus chega para poder dar vida a quem já não tinha mais. E Mateus, qual é a palavra para a minha vida? A palavra para a sua vida é: Jesus, ele está chegando na sua Naim e ele está no limite. Mateus, o que isso quer dizer? Isso significa que Jesus conhece o seu limite, Jesus conhece até onde você suporta, Jesus sabe até onde você aguenta. Enquanto você está indo dizendo, meu Deus, acabou, Jesus está vindo dizendo, eu conheço o teu limite. Jesus está vindo dizendo, eu sei aonde dói. Jesus está vindo dizendo, eu sei que o cenário parece que é o mesmo, mas ele está dizendo, vai ser para minha honra, vai ser para minha glória. E eu quero, dentro de todo esse contexto aqui, acredito que já tem pessoas que receberam essa palavra, é que quando Jesus chega até ela, Jesus vai se compadecer. E quando Jesus se compadece, a palavra se compadecer aqui é ter compaixão, é sentir a dor do outro, é saber aonde dói. E a segunda coisa que eu quero liberar para o seu coração aqui é que Jesus sabe aonde dói. Jesus sabe o que está acontecendo, ele sabe de todas as coisas. E a palavra que ele libera para a vida dela é: não chores. E a palavra não chores aqui não vem com um tom de, olha, não chores porque não é para tanto. Não, não é sobre isso. A palavra não chores aqui é Jesus está dizendo, eu sei a dor, eu sei o que acontece, porque ele se compadece, ele tem compaixão, mas ele está dizendo, não chores, porque aquele que resolve, aquele que soluciona, já chegou neste lugar. Então o contexto de Jesus Cristo do não chores aqui é, não chores mais, porque a sua dor foi só até aqui. Chegou o momento da alegria. Mateus me prova na Bíblia. Vamos para o texto. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento em que Jesus chega até ela, o que é que acontece, Mateus? O texto nos mostra, Jesus estende a mão no esquife. E quando Jesus toca no esquife, a Bíblia diz que aqueles que levavam o morto, aqueles que levavam o esquife para fora da cidade,
pararam. Mateus, o que isso quer dizer? Quando Jesus chegar, ele vai estender as mãos. E quando ele estender as mãos, aquilo que estava levando o que era a morte para fora, aquilo que estava levando para enterrar o morto, aquilo que estava levando para sepultar tudo, né? Jesus vai chegar e vai colocar as mãos. E Mateus, o que isso significa? Significa que ele vai parar. Ele vai travar aquilo que era para morrer. Ele vai travar aquilo que seria para acabar. Mateus iria acabar. Jesus está chegando, está impondo as mãos e está dizendo: levanta. Jesus está chegando, está impondo as mãos e está dizendo: não vai parar, não vai desistir, não vai morrer, não vai chorar, ainda que doa. Só que Jesus chegou para trazer a solução. E Mateus, qual é o desfecho de tudo isso? O texto sagrado nos mostra no versículo de número 16: e a todos sobreveio o temor e glorificavam a Deus. O que quer dizer isso? O que Deus está fazendo na sua vida, o que você está vivendo hoje, que parece um cenário de morte, parece um cenário de luto, Jesus está dizendo: no final de tudo, o meu nome, o nome do Senhor Jesus, será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou contigo através dessa palavra? Se você puder, comente, curta, compartilhe, e vamos estar fazendo aqui agora uma oração em agradecimento ao santo nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de receber essa palavra. Ah, Senhor, que privilégio podermos ouvir um pouco da Tua palavra, podermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, ter este momento com o Senhor, recebermos uma palavra de acordo com o Teu coração, Senhor. Deus, obrigado, meu Pai, pela vida de cada um que recebeu essa palavra, pela vida e família de cada um deles. Deus, continua guardando os teus servos, continua guardando o teu povo, Senhor. Continua dando de alguma maneira livramento ao teu povo, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, de acordo com esta palavra que aqui foi ministrada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a Naim dessas pessoas, visita o local onde foi dor, o local onde parecia que o cenário iria repetir-se. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, meu Pai, para que visite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que haja vida. Em nome do Senhor Jesus, que a morte seja repreendida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que tudo aquilo que era contrário à vida dos teus servos, aquilo que trazia desânimo, depressão, seja removido em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, traz a paz sobre eles. Que eles recebam essa palavra e entendam. Não chore, porque Jesus está chegando com uma multidão de alegrias. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus, e compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Paz do Senhor, somos um.